Senhoras e senhores, sejam bem-vindos, professor Rodrigo de Física na área para mais uma aula. Galera, hoje a gente vai dar continuidade ao nosso estudo da refração. Em especial, abordaremos algumas aplicações dela. Vamos falar sobre ângulo limite, sobre posição aparente, prisma óptico e lâminas de face paralela. Essas aplicações, então, elas vêm aí para complementar esse assunto bacana que é a refração. Então, senhoras e senhores, bora lá! Nós já sabemos que a refração ocorre quando a luz muda de velocidade ao passar de um meio A para o meio B. E também sabemos que essa refração ela passa a ser muito interessante, principalmente quando um desvio acontece. Moçada, então aqui a gente vai para uma situação chamada de ângulo limite, certo? O que seria esse ângulo limite? Bom, esse ângulo limite é o maior ângulo que eu posso estabelecer para que ocorra ainda a refração. Então, deixa eu melhorar essa ideia. Senhoras e senhores, a situação de ângulo limite ela sempre vai ocorrer quando o meio A, que é o meio de baixo, tem um índice de refração maior do que o índice de refração do meio B. Então, é uma situação onde a luz ela vai do mais para o menos. Nesse tipo de configuração, nós sabemos que vindo do mais para o menos, a regra era afastemos. Então, o raio de luz ele se afasta da normal, certo? Assim, nós temos aqui a indicação de uma inclinação, de um ângulo de incidência θA e um ângulo de refração θB. Mas o que aconteceria se nós aumentássemos essa inclinação? Aumentando essa inclinação, trazendo esse laser mais para cá, nós teremos um aumento do ângulo θA e, consequentemente, um aumento ainda maior do ângulo θB. Mas perceba que o que está aqui acontecendo? O ângulo θB ele está sendo tão grande que a luz já quase não consegue atravessar para o meio de cima, para o meio B. E se nós aumentarmos ainda mais essa inclinação? Aumentando ainda mais essa inclinação, o ângulo θA ficou grande demais e fez com que o ângulo θB praticamente chegasse a um limite de refração. Então, ele já quase não está mais sofrendo refração. Se eu aumentar ainda mais esse ângulo θA, aí o que vai ocorrer é apenas uma reflexão. A luz bateria e já refletiria, não ocorreria a transposição de meio. E assim, a gente acaba dizendo que nesse tipo de situação, o θA assumiu o maior valor possível. O θA assumiu o valor de ângulo limite. E o θB assumiu também o seu maior valor possível, que foi de 90 graus. Se nós então aplicarmos esses valores à lei de Snell, que dizia para nós que NA, seno de θA, é igual a NB, seno de θB, nós teríamos o seguinte: o meio A é o índice maior, então eu vou colocar N mais para ele, vezes o seno do ângulo A partir de agora, esse ângulo vai ser o ângulo limite, o ângulo L, vai ser igual o índice B, o N menor, vezes o seno de 90 graus. Moçada, nós podemos fazer um ajuste nessa equação. Nós poderíamos trocar o seno de 90 por 1, certo? E isolar esse ângulo, esse seno limite aqui, ó, passando o N mais dividindo. E assim nós ficaríamos com o seno do ângulo limite vai ser sempre o índice menor dividido pelo índice maior. Então, se você quer determinar qual é o maior valor de ângulo limite, você pode fazer isso a partir do seno do ângulo limite. Basta dividir o N menos pelo N mais. E assim, senhoras e senhores, chegamos aí a uma primeira ideia, a ideia de ângulo limite. Ângulo limite só ocorre quando vai do mais para o menos. Ângulo limite, o seno limite é o índice menor dividido pelo índice maior. A nossa segunda aplicação trata de um caso chamado de posição aparente. Moçada, essa história aqui já é conhecida há muito tempo pelo homem e agora a gente vai então dar uma explicação lógica a ela. O que acontece?
Quando, por exemplo, nós estamos fora da água e olhamos para um objeto dentro da água, a impressão que temos é que a posição desse objeto modificou-se, é que ela não é a mesma, certo? Por que isso acontece? Então, por exemplo, os povos indígenas diziam o seguinte, que ao olhar um peixe dentro da água para caçá-lo, nós não estávamos olhando para o peixe de fato, olhávamos para a alma do peixe. E, portanto, se atirássemos a flecha naquela direção, nós erraríamos o peixe. Deveríamos atirar a flecha sempre mais abaixo, assim acertaríamos o corpo do peixe de fato. Mas por que ele achava que ele estaria vendo a alma do peixe? Pelo seguinte, pessoal, um raio de luz que sai do peixe, que promove aí a visualização do mesmo a partir do homem, quando ele muda de meio material, no caso ele está na água, é o meio mais. Ele vai para o ar, é o meio menos refringente. Então, do mais para o menos, a gente bem sabe que ocorre um desvio. E isso dá um afastemos. Esse raio de luz se afasta da normal. Esse raio de luz, então, chegando afastado da normal, ele gera uma falsa impressão de que esse peixe, ao invés de estar onde ele está mais acima, ele está mais para cá. Então, senhoras e senhores, aqui embaixo nós temos o peixe que realmente é o nosso objeto. E aqui nós temos esse peixe que é a nossa imagem. Então ele dizia que se ele tacasse a flecha na imagem, ele acertaria a alma do peixe. Realmente não acerta nada, aqui não tem peixe nenhum. Isso é apenas uma imagem. Ele deveria então tacar mais para baixo, é um objeto. Então, senhoras e senhores, essa é uma situação de posição aparente. Galera, é possível relacionar os índices de refração do meio A e do meio B com a distância que nós temos do objeto e essa distância que nós podemos chamar de distância da imagem. E essa relaçãozinha pode ficar assim, ó. Distância da imagem dividido pela distância de objeto é igual a n menos dividido por n mais. Então, DI sobre DO é igual a n menos sobre n mais. Então perceba que mais uma vez esse n menos por n mais aparece na sua vida. É o índice menor e o índice maior. Lá no ângulo limite era C no limite igual a n menos por n mais. Aqui nós temos que DI por DO, distância da imagem, distância do objeto. Distância da imagem essa também chamada de posição aparente, certo? Dividido pela distância real do objeto é igual ao índice menor pelo índice maior. Moçada, e essa é mais uma aplicação de refração. Bora para a próxima. De certa maneira, dentro da ótica, os prismas ganharam uma certa fama, pois afinal de contas foi através de um deles que Newton conseguiu fazer a decomposição da luz. Lembrando que um prisma nada mais é do que uma figurinha aí que tem o formato daquela caixa de Toblerone, tá ligado? Feita de vidro, feita de material transparente. Sendo assim, é muito comum a gente ver a seguinte situação. Esse prisma no ar, certo? Onde o índice de refração é menor e aqui dentro o índice de refração é maior, ele tem um raio de luz incidindo em uma das suas faces, certo? Essa luz, então, ela vai sofrer aí refração ao entrar nesse prisma. Então, nós sabemos que uma reta normal, por exemplo, é traçada aqui, e aí um ângulo de incidência aparece aqui nesse nosso prisma. Então, eu vou aqui assumir que esse ângulo aqui é um ângulo de incidência I, certo? Vou chamar esse ângulo de I1, ok? E assim, a gente bem sabe que do menos para o mais, aproximais, esse raio de luz que deveria estar indo nessa direção aqui em linha reta, ele passa a sofrer um desvio. Então ele vai dar uma aproximada, do menos para o mais, aproximais. Esse raio de luz, então, ele vai ter um ângulo aí de refração sendo definido como um ângulo R. Então aqui eu vou chamar de R1, pois é o primeiro ângulo de refração, ok? A luz então atinge a outra face do prisma e mais uma vez ela vai sofrer refração. Afinal de contas, a gente aqui poderia determinar mais uma retinha normal, certo? Já tínhamos uma aqui, agora mais uma aqui. Porém, agora, essa luz ela está indo do meio mais, que é o meio mais refringente, o material o prisma, e indo para o meio menos, que é o meio menos refringente. E aí a gente sabe que do mais para o menos, a gente tem um afastemos. Então, ao invés dela ir reta aqui, ela se afasta da normal e promove essa inclinação aqui. Pessoal, a gente então diz que a partir desse momento temos uma segunda refração, ok? Então, nós temos uma incidência e uma refração. Uma incidência e uma refração. Eu vou então fazer o seguinte.
Como o princípio da reversibilidade da luz permite que eu imagine que a luz, se ela entra por esse caminho, ela pode voltar por esse caminho, ao invés de dizer que esse ângulo aqui vai ser um ângulo de incidência 2, eu vou dizer que ele é um ângulo de refração 2. E que esse ângulo aqui é o meu ângulo de incidência 2, certo? Só para ficar meio padronizado, os ângulos de fora serão I's e os ângulos de dentro serão R's. Mas o que ocorre aqui são refrações, ok? Então isso a gente nem precisa discutir. Moçada, o que aconteceu foi que a luz desviou. A luz, antes, ela vinha nessa direção aqui, ó. Agora, ela desvia, ela vem nessa direção. Então, olha o que eu vou fazer. Eu vou pegar aquele raio de luz, que antes vinha nessa direção, e eu vou comparar esse raio de luz que agora vem nessa direção. Senhoras e senhores, isso dá para nós, aqui, um ângulo. Esse ângulo é conhecido como o ângulo de desvio. Normalmente se utiliza uma letrinha grego sigma para representar esse ângulo de desvio, mas eu vou pedir até desculpa para vocês que eu vou usar a letrinha D mesmo, tá? Então esse carinha aqui é o ângulo de desvio e o nosso objetivo maior é identificar o valor desse ângulo de desvio. Moçada, a gente vai perceber aqui, a partir de uma geometriazinha, que é possível você fazer alguns relacionamentos, você determinar alguns ângulos, como por exemplo, eu tenho essa abertura aqui, ó, feita entre o pontilhado verde e esse pontilhado vermelho, certo? Essa abertura é o ângulo I. Esse pedacinho é o ângulo R1. Então eu posso dizer que esse cantinho aqui, ó, é o ângulo I1 menos o ângulo R1. Tá pequenininho aí, eu vou dar uma ampliada para vocês enxergarem, ok? Então, aqui eu tenho o I1, aqui por OPV seria tudo I1. Eu descontei R1, então ficou I1 menos R1. A mesma lógica eu vou fazer do outro lado. E esse ângulozinho aqui, ele fica I2 menos R2, certo? Moçada, dentro da geometria, a gente sabe o seguinte, que a soma de dois ângulos internos de um triângulo é igual ao ângulo externo desse triângulo. Então, se aqui for um ângulo alfa, aqui for um ângulo beta, então esse ângulo de fora é alfa mais beta, certo? Aplicando essa propriedade aqui, nós vamos chegar à seguinte conclusão, que o ângulo D, que é o ângulo de desvio que eu quero encontrar, ele é igual à soma do ângulo I1 menos R1 com o ângulo I2 menos R2, certo? Se você preferir organizar isso e fazer o seguinte, dizer que o ângulo de desvio ele é o I1 mais o I2 menos o R1 mais o R2, também dá certo, né? A gente só coloca aqui o R1 e o R2 juntos somando e o sinal de menos entre eles, ok? Essa seria uma primeira abordagem a respeito dos prismas. Acho que talvez a principal, determinar o quanto o raio de luz que chegou no prisma sofreu de desvio. Ele vinha para cá, agora ele vem para cá. Uma segunda situação aqui, pessoal, que nós podemos tentar relacionar é o ângulo do prisma. Afinal de contas, essa abertura vai influenciar nessa inclinação e, consequentemente, a gente vai ter aí um desvio que pode ser maior ou menor. A gente diz então que o prisma possui um ângulo que eu vou chamar de ângulo A. Esse ângulo A, ele é um ângulo de refringência do prisma. Então, ele é um ângulo de refringência do prisma. E pessoal, aqui eu vou fazer uma etapa um pouquinho mais hard, vamos falar assim em termos de matemática. Se a gente olhar bem essa figura aqui, ó, eu tenho de certa forma um quadrilátero sendo formado aqui, ó. Eu pego essa reta em azul, pego essa retinha verde, essa outra retinha aqui em verde e fecho aqui dentro. Nesse quadrilátero, eu tenho um ângulo de 90 graus aqui nesse canto e o outro ângulo de 90 graus nesse canto. Portanto, eu tenho 180 graus. Nós sabemos que a soma dos ângulos internos de um quadrilátero, ela deve resultar em 360 graus. Então, se aqui eu já tenho 180, o A mais esse ângulo aqui viriam a ser o restante, os outros 180. Nós então podemos entender que aquele ângulo A, ele tem a mesma medida aqui, ó. Esse cara aqui é o A. E utilizando da mesma regra que utilizamos aqui, nós poderíamos acabar concluindo que o ângulo A
que é o ângulo de refringente do prisma, que é esse ângulo de fora, é a soma dos dois ângulos que estão aqui por dentro. Então aqui eu tenho um triângulo e a soma dos ângulos internos é igual ao ângulo externo. Então esse ângulo A é R1 mais R2. Pessoal, em algumas situações você vai ver na equação do desvio a necessidade de trocar R1 e R2 por esse ângulo A, certo? Galera, então essa daqui é a nossa outra aplicação, a aplicação de prisma, ok? Então, vamos embora, vamos fechar a conta, vamos para a última aplicação. Lâminas de faces paralelas. Senhoras e senhores, imagine o seguinte. Imagine que nós temos um vidro, um pedaço de vidro aí qualquer, com uma certa espessura E, certo? Então, um bloquinho de vidro de certa espessura E. Se um raio de luz atingisse esse bloquinho de espessura E, com uma certa inclinação, ok? Nós poderíamos então determinar um primeiro ângulo, um ângulo de incidência. Esse raio de luz ele deveria ir nessa linha reta se esse bloquinho não estivesse no meio do caminho. Mas como o bloquinho está presente, o que a gente sabe é que ocorre uma refração. Então, senhoras e senhores, esse raio de luz ele está vindo de um meio menos para um meio mais. O que vai acontecer? Aproximais. Então a luz ela sofreria uma refração e um desvio aconteceria aqui, ó. Okay? Então essa luz sofreu uma refração. Porém, esse raio de luz vai atravessar esse bloco de vidro. E assim, ele do meio mais, ele vai retornar ao meio de origem. Ele vai mais uma vez passar para o meio menos. E assim, nós temos aqui mais uma refração. Galera, mas aqui eu tenho um princípio reverso, né? Se aqui eu vim do mais para o menos e o meu ângulo de incidência e o meu ângulo de refração são esses, pela regra do alterno interno, aqui eu tenho o mesmo ângulo R de refração e, portanto, eu vou ter o mesmo ângulo de saída, o mesmo ângulo de refração aqui. E esse ângulo vai ser igual àquele ângulo de incidência lá em cima, I, certo? Então, a gente diz que essas duas retas agora elas são paralelas. Na realidade, era para a luz estar vindo daqui, mas ela desviou, ela veio para cá. E essa distância aqui, ó, é o que a gente quer descobrir. É a distância de desvio. Então eu quero aqui tentar determinar de quanto foi o meu desvio. Moçada, esse desvio, então, ele vai poder ser aí observado também aqui, ó, nessa distânciazinha aqui. Então eu tenho aqui um ângulo de 90 graus, certo? Entre essa reta pontilhada e aqui. Então eu quero saber o valor dessa distância D. Uma das formas de se determinar o valor dessa distância D é pensando nos triângulos que aqui aparecem, pois afinal de contas eu tenho, de certa maneira, aqui na esquerda um triângulo e tenho aqui dentro um outro triângulo, certo? Nesse triângulo aqui de dentro, eu sei que esse ângulo aqui nada mais é do que o ângulo I menos o ângulo R. Então eu tenho I menos R aparecendo aí para você, certo? E a partir desse ângulo I menos esse ângulo R, eu poderia aplicar uma relação, por exemplo, de seno e dizer que o seno de I menos R é o cateto oposto D por essa hipotenusa aqui, ó, ok? Então eu poderia tentar trabalhar isso. O grande problema é que eu não sei exatamente o valor dessa hipotenusa, mas eu poderia tentar descobrir o valor dessa hipotenusa a partir do cosseno desse outro triângulo aqui. Então, senhoras e senhores, nós vamos ter que trabalhar aí com dois triângulos que não são facilmente vistos, ok? Um primeiro triângulo e um segundo triângulo. Esses dois triângulos, eles são triângulos retângulos e eles compartilham da mesma hipotenusa. Então, onde é que estão esses triângulos que eu estou citando aí? Um triângulo seria esse aqui, ó, certo? Ele tem um ângulo de 90 graus aqui nesse cantinho, ele tem um ângulo R aqui em cima. Esse triângulo ele possui um cateto adjacente que vale E uma hipotenusa que vale H. Outro triângulo. O outro triângulo seria esse triângulo deitado aqui, ó. Ele tem um ângulo I menos R aqui em cima. Ele possui essa hipotenusa H, que é compartilhada com esse cara aqui. E ele tem o que a gente quer, um cateto oposto, que é o D. Então, olha o que eu vou fazer. Primeiro, vou aplicar uma relação de cosseno nesse triângulo. O cosseno de R é igual ao cateto adjacente pela hipotenusa H. Então, a hipotenusa H, ela vale
o E dividido pelo cosseno de R. Na sequência, vou aplicar uma relação de seno ali. O seno de I menos R é igual ao cateto oposto D dividido pela mesma hipotenusa H. E assim eu posso passar o H multiplicando e dizer que o D é igual a H vezes seno de I menos R. Moçada, agora eu faço uma combinação dessa e essa equação, chegando então à seguinte estrutura, que D é igual a E dividido por cosseno de R, que eu estou colocando aqui no lugar do H, vezes o seno de I menos R. E essa equaçãozinha aqui define para a gente o ângulo de desvio, ou melhor, o ângulo não, desculpe, a distância de desvio que houve devido a essa lâmina de faces paralelas. Então, senhoras e senhores, e assim nós fechamos as aplicações aí em relação à nossa refração da luz, ok? Gente, essa aplicação de lâminas de face paralela eu já adianto para vocês. Às vezes na prática é muito mais fácil do que na teoria. Eu não gravaria essa equação, talvez se fosse você, tá? A gente vai aplicar, vai resolver exercícios e isso tudo vai ficar muito mais claro. Galera, então eu vejo vocês na próxima aula. Um beijo a todos e tchau!